no livro de vocês, primeiramente, bom dia, né? Porque a gente começou a gravação. No livro de vocês, na página 27, está falando assim, ó, o emprego da vírgula e das conjunções no período composto por coordenação. Certo? Antes, eu quero perguntar para vocês o seguinte: o que é uma conjunção? Só a palavra invariável que liga duas orações, frases verbais ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Ok, então eu vou colocar aqui maior para ficar mais visível, certo? Então, a conjunção, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Ligar duas orações, certo? Duas ou mais orações até. Porque existem períodos compostos aí que tem muito mais de duas orações. Mas o fato é que ele liga essas orações, às vezes eles trabalham um sentido e às vezes não. Então, quando se junta trabalhando uma relação de sentido e que a gente observar que cada oração ela é independente uma da outra, a gente vai trabalhar essas orações como orações coordenativas ou orações coordenadas. Quando a gente observar, por exemplo, que existe uma relação que uma tem que completar a outra, aí a gente vai chamar essas conjunções de subordinativas, tá? Mas no caso aqui, a gente vai trabalhar essa daqui, ó, as coordenativas, tá? Então, existem cinco tipos de conjunções coordenativas. Quais são elas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Explicativa, certo? Quem lembra, por exemplo, dessas conjunções aqui, ó? E, nem, mas também. Adversativa, que trabalha contrariedade, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Né? A alternativa, ou você faz, ou você some. Certo? Ou a conclusiva, que é uma conjunção que vocês utilizam muito para finalizar texto, certo? E a explicativa para trabalhar as causas aí. Então, gente, olha só. Essas conjunções, elas são trabalhadas somente no período composto por coordenação. Aí vem aqui a conceituação que eu quero trabalhar com vocês. Um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. Quer dizer, orações que são independentes uma da outra, certo? Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si. Observe o exemplo. Júlia Carvalho, lê para mim esse exemplo aqui, minha flor. Um período composto. Não, querida, só isso aqui, ó. Tá bom. Ele trouxe o livro, mas você não o leu. Agora, você lê sem o mas. Ele trouxe o livro, você não o leu. Perdeu algum sentido? Não. Não muito, mas assim, o que eu quero que vocês observem é o seguinte: se eu falasse só a primeira frase, vocês entenderiam, certo? Eu lhe trouxe o livro. E se eu falasse a segunda frase, vocês também me entenderiam. Você não o leu. Ok? Então, aqui, ó, você observou que são duas frases independentes, mas que está trabalhando um sentido aqui de contrariedade. Por que um sentido de contrariedade? Porque, detalhe, a Yasmin Rodrigues, de repente, me traz um livro que eu tanto quero. Ela foi lá na livraria, caro pra caramba o livro, ela foi lá e comprou o livro e me deu. Certo, Yasmin? Aí,
você fica chateada porque em um determinado momento você percebe que eu nem peguei no livro, eu nem tirei do papel de presente, porque você me deu de presente. Aí você chega em mim e fala assim, poxa, eu lhe trouxe o livro, mas você não leu? Certo? Você não está contrariada? Você não foi contrariada? Porque se você deu o livro para mim, foi porque você queria que eu lesse. Entendeu? Então, quando esse mas aqui, ó, trabalha essa ideia de contrariedade, tá? Ok? De contrário. Aí, detalhe, presta atenção. Uma oração coordenada pode ser assindética, que não é introduzida por uma conjunção, e sindética, que é introduzida por uma conjunção. A sindética, aí vocês têm que classificar se ela é aditiva, se ela é explicativa, se ela é adversativa, se ela é alternativa ou se ela é conclusiva. Tá? Olha o exemplo aqui. Ó, não saímos... Oh, caramba. Não saímos de casa. Qual foi o motivo? Porque choveu muito. Muito. Certo. Estamos cansados. Porque dormimos pouco, ou pois dormimos poucos. Então, aqui, ó, a sindética, aqui não tem conjunção. Sindética, tá aqui a conjunção. Só que aí você tem que classificar, certo? Aqui eu já coloquei aqui um período que não tem nenhuma conjunção. Não liguei para ele e escrevi um e-mail, ok? Outros dois aqui, ó. As árvores balançam, logo está ventando. Ou vem imediatamente, pois sua presença é indispensável. Aqui vocês viram que são os verbos que estão destacados, tá? Mas, na verdade, o logo aqui e o pois, que é importante para mostrar para vocês que são as conjunções. Mas por que eu estou trabalhando tudo isso aqui de volta com vocês? Porque no livro, na página 27... ele está trabalhando o emprego da vírgula e das conjunções no período composto por coordenação. Ok? Então, aqui nós vamos ter que ler juntos. Podemos? Tá. Então, vai lá, Lulu. Releia 2 trechos extraídos das reportagens que você analisou. Posso interromper o compartilhamento? Pode. Tá. Depois eu uso o quadro branco lá, tá? Releia 2 trechos extraídos das reportagens que você analisou nessa unidade. A Alemanha tem multa pesada para sisters que não removerem discurso de ódio e 1 ano de fúria nas redes sociais. Então, lê os 2 trechos para a tia Nívia, Lulu. No Brasil, uma emenda na reforma eleitoral previa que as publicações contra os políticos fossem removidas em 24 horas. Ela chegou a passar pelo Senado, mas foi vetada. Foi vetada. Segundo trecho, Lulu. O mundo se sente ansioso e dividido. O Facebook tem um trabalho pela frente. Dia depois, deu um passo. Revelou uma mudança no algoritmo da rede. Débora, no trecho 1, no Brasil, uma emenda na reforma eleitoral previa que publicações contra políticos fossem removidas em 24 horas. Ela chegou a passar pelo Senado, mas foi vetada. Aí eu pergunto para você, Debinha, qual é a oração coordenada adversativa aí? Quer dizer, aquela oração em que contém uma conjunção e essa conjunção está trabalhando contrariedade. Todo mundo olhando, não é só a Debinha não, hein? É bom que ajuda a Debinha. Repete, tia, aqui. Ó, é assim. Aqui pede para você buscar uma oração que seja coordenada adversativa. Aí vamos lembrar. Oração coordenada adversativa
é aquela oração que tem um verbo e que nela contém uma conjunção que trabalha a ideia de contrariedade. Eu posso falar ou é a dela? Pode, Júlia. Você achou? Mas foi vetada. Muito bem, mas foi vetada. Então, por que você conseguiu chegar a essa opção? Porque Aí eu vi primeiro mais, e daí eu vi o verbo, foi, de ser, e eu vi o mais, que mostra a contrariedade da muito bem, palavra. porque ó, chegou a passar pelo Senado. Quer dizer, se chegou a passar pelo Senado, deveria ser aprovada, mas ela não foi aprovada, ela foi vetada. É isso aí, Juju, certinho. Você fez certinho, caminho certinho, tá? Aí, nesse caso, a conjunção coordenativa pode ser deslocada para outro lugar da oração sem que o sentido seja prejudicado? Não, porque se você coloca em outro lugar, vai mudar totalmente o sentido. Tá? Agora, localize a oração coordenada sindética presente no trecho 2. Como ela se classifica? Agora no trecho 2. Vamos ver se vocês conseguem achar. Tia, repete a pergunta? Localize a oração coordenada sindética presente no trecho 2. Como ela se classifica? Eu vou ler o trecho 2 para vocês. O mundo se sente ansioso e dividido. E o Facebook tem muito trabalho pela frente. Dias depois, deu mais um passo. Revelou uma mudança no algoritmo da rede. Tem uma conjunção aqui que está ligando orações. Ai, eu não sei. Eu tô achando que é aqui, assim, ó, por aqui. O mundo se sente ansioso, dividido, e o Facebook tem muito trabalho pela frente. Muito bem, Juju. E o Facebook tem muito trabalho pela frente. Aqui eu estou adicionando, eu estou somando uma informação com outra. Tá vendo? Ó, o mundo se sente ansioso e dividido e o Facebook tem muito trabalho pela frente. Tá certo? Então, nesse caso aí, é uma conjunção, certo? Que a gente chama de conjunção aditiva. Ok? Então, oração coordenada sindética aditiva. Aí ele pergunta assim: geralmente a conjunção coordenativa e não vem antecedida de vírgula nas orações. Deduza o porquê do emprego da vírgula neste caso. O que vocês acham? Atividade não é para anotar no caderno, né? Eu não sei, talvez para dar uma pausa, porque é isso que a vírgula faz. É porque são sujeitos diferentes aí. Ó, o mundo se sente ansioso e dividido. E o Facebook tem muito trabalho. Certo? Então, são duas orações distintas com sujeitos distintos. Então, geralmente, quando você vai trabalhar o E, antes do E vem a vírgula. É o que a gente vai aprender agora. Ó, na página 28, emprego da vírgula e das conjunções no período composto por coordenação. Juju, lê para mim, fazendo favor, Júlia Cristine. Tá. Por manter uma relação de independência sintática, as orações coordenadas podem ser comparadas a itens de uma enumeração. E, assim como eles, são geralmente separadas entre si por vírgula, exceto quando antecedidas pelas conjunções e, ou nem. Observações. 1. Em alguns casos, a oração coordenada sindética, iniciada pelas conjunções e
ou nem costuma ser antecedida por vírgula. Aí tem uns casinhos, ó, são vários casos. Letra A. Quando o sujeito das orações é diferente. É o caso que eu mostrei para vocês. O mundo, o Facebook. Então, são sujeitos diferentes. Aí, o que acontece? Tem a vírgula, certo? Ela vem com a vírgula. Então, o mundo se sente ansioso e dividido, vírgula, e o Facebook tem muito trabalho pela frente. Quando se quer destacar a coordenada introduzida por essas conjunções, disse que a ideia é fazer o percurso de bicicleta e que isso será difícil em alguns trechos. Então, eu quis destacar que isso daí, ó, a primeira informação, ela é extremamente importante. Na letra C, quando a conjunção e tem valor adversativo. O que é um valor adversativo? Quando ele trabalha no sentido de contrário. Lê para mim, Júlia Cristine, a frase do exemplo. Morávamos muito longe e não deixávamos de nos comunicar diariamente. Aí não caberia um mas também? Né? Quando couber o mas, é porque você sabe que o e é adversativo. Ele está trabalhando contrariedade aí, tá? E quando as conjunções são repetidas. Para A, você faz um estilo de roupa. E para B, outro estilo. E para C, outro. E assim vai. Então, quando há essas enumerações aí, tá bom? Todas, agora o segundo caso. Todas as conjunções coordenativas adversativas podem iniciar a oração, sendo normalmente antecedidas por vírgula. Todas elas, exceto mas. Também pode ser deslocadas para o meio da oração, sendo isoladas por duas vírgulas. Exemplo, o Lucas Carbone vai ler os exemplos para mim. Lucas? Dia, que página mesmo? Eu perdi. É as 27, né? 28, criaturinha de Deus. Eu pulei, tia, eu esqueci de pular. Meu Jesus amado. Pera, tia. Lê para mim que o Lucas está dormindo ainda. Não, tia. Eloá? Posso ler, tia? Pode, Ingrid. A Eloá tá... Tinha me chamado antes? Né? Eu não ouvi meu nome. Vai lá. Tia, é o verde, né? Tá certo. Não, gatinha. Não tem o 2, aí subindo, do outro lado. Ah, tá. Ah, tá. Eu tô na página certa, tô na 28. Isso. Os livros... Como assim os dois? Tá certo. Achei que tava errado. Os livros costumavam ser usados assim, mas agora não são mais. Os livros costumavam ser usados assim, porém agora não são mais. Os livros costumavam ser usados assim, agora, porém, não são mais. Nesse último arranjo, olha só, a pausa entre as orações coordenadas torna-se tão marcante que geralmente se usa ponto e vírgula em vez da vírgula simples para assinalá-la. Gente, a gente só vai aprender a usar a vírgula a partir do momento que a gente começar a escrever, tá? E uma dica que eu dou para vocês, todas as vezes que vocês forem fazer uma redação, um texto, tá? Um texto narrativo, um texto argumentativo, antes de qualquer coisa, leia em voz alta para ver onde você deve colocar a vírgula. Facilita demais a vida de vocês, tá bom? Facilita muito a vida de vocês, nesse caso. 3. A mesma regra das coordenadas sindéticas adversativas vale para as conclusivas, isto é, a conjunção pode iniciar a oração sendo antecedida por vírgula, ou aparecer no meio dela, sendo isolada por duas vírgulas. Exemplo, meu pai disse que não podemos comprar um brinquedo novo, vírgula, portanto, achei que devia experimentar outra vez o velho. Outro exemplo, meu pai disse que não podemos comprar um brinquedo novo,
ponto e vírgula. Achei, vírgula, portanto, que devia experimentar outra vez o velho. Agora vem o X da questão que eu quero que vocês observem. A conjunção pois, quando conclusiva, deve sempre aparecer no meio da oração e ser isolada por vírgulas. Tá? Porque quando ela aparece depois do verbo, ela é conclusiva. Quando ela aparece antes de um verbo, ela é, no caso, explicativa. Essa é a diferença. Aqui ela é conclusiva. Ó, meu pai disse que não podemos comprar um brinquedo novo. Achei, vírgula, pois que devia experimentar outra vez o velho. Tá? Gente, isso daqui a gente tem que fazer na prática para a gente aprender, certo? Para a gente aprender. Não adianta nada eu falar, mostrar, colocar N exemplos se vocês não praticarem, fazerem, tá? Então, eu vou dar como tarefa para casa. Tem como? Eu posso? Tem o projeto, né, tia, que a gente tá. Tá, mas o projeto é... Acho que tem como. Pode. O 24 horas da vida de vocês? Não, óbvio que não. Pode passar, tia. É porque é assim, ó. Tem coisa que fazer. A página 30, por exemplo, dá para a gente fazer aqui agora. Leia a tirinha do H. Lê para mim, Vitor Gabriel. Professora, pode entrar no mesmo link? Sim, Lucas, no mesmo link, tá? Senhora? Você estava andando, deixa. Este está escrito. Nos desculpe, mas você perdeu. Tente novamente mais tarde. Assinado, Átila o Uno. Meu Deus. Por que a senhora não encerra logo esse link? Só tem 1 minuto. Restando. Só tem 1 minuto restando. Encerra e já abre o outro. Eu vou esperar ele finalizar aqui para a gente começar, tá? Tá. Aí vocês entram, tá bom? Já pega um caderno até para facilitar a vida da gente. Aí de vocês, fala os segundos que vai acabar, né? Aqui no meu